Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição, Plantão Glorioso. A gente vai trazer para vocês ainda muito da emoção, a glória eterna, a conquista da Libertadores da América em 7 atos. O perfil oficial do Botafogo fez esse presente pra gente. O canal Gigante Glorioso vai reproduzir aqui para você a glória eterna em 7 atos, desde quando o Botafogo foi assumido pelo Dorcésio Melo. Enfim, muita coisa que aconteceu e a gente vai trazer para você aqui que o perfil oficial do Botafogo lá no X trouxe a conquista da América em 7 atos. Eu convido vocês, nesse primeiro momento, a assistir o nosso vídeo de ontem, porque acabou competindo aí, né, vindo num momento em que a Botafogo TV também estava com programação e tal. Muita gente não conseguiu assistir, não recebeu notificação. Veja, assista o nosso vídeo de ontem à noite, a segunda edição, você vai se emocionar. Você quer se emocionar? Você quer reviver momentos maravilhosos sob o olhar da torcida? Vá lá, que é o GG em Buenos Aires, te mostrando tudo de mais importante dessa partida. Agora, o blog do Diogo Dantas trouxe a informação de que há muitas propostas pelo Arthur Jorge. A gente vai falar sobre isso, proposta do mundo árabe, proposta do México, proposta do futebol europeu, e o Botafogo agilizando a renovação do Arthur Jorge. A gente vai falar muito sobre isso, o que tem de verdade nisso, eu vou trazer para vocês depois da vinheta. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas ligadinhas aqui no GG, primeira edição. A gente está aí na expectativa de Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes, tem jogo já contra o Pachuca, enfim, antes de entrar nesse mérito, né, é claro que a gente vai um de cada vez. A partir da segunda edição de hoje a gente vai falar muito sobre a partida Botafogo Internacional, mas pintou aqui uma informação e é claro que a gente precisa trazer para vocês. Mas antes eu peço o seu like, a sua inscrição, se inscreva aqui no GG. Agora a glória eterna é nossa, então ajude o canal Gigante Glorioso a chegar à meta, primeiro, de 120 mil inscritos. Não é inscrito no canal? Dá essa moral, se inscreva. Agora, a sua moral é mesmo no like, porque quando você deixa o like, o canal chega a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. E esse é o momento de fazer o canal Gigante Glorioso crescer para que as pessoas tenham acesso a informações genuínas, verdadeiras e, é claro, produzidas por quem conhece e ama o Botafogo. Então dá essa moral pra gente aí, compartilha com geral que a gente vai falar primeiro da informação trazida inicialmente pelo blog do Diogo Dantas de que o Arthur Jorge está recebendo sondagens e propostas do futebol europeu, futebol mexicano e do mundo árabe. E a ideia, né, inicial era que o Botafogo, na pior das hipóteses, segurasse o Arthur Jorge até o Mundial de Clubes no meio do ano que vem. Mas, no blog do Diogo Dantas, a informação dele de que o Arthur Jorge pode sair já em janeiro. Bom, vou trazer para vocês o que eu sei. É claro que eu não vou colocar aqui em xeque a informação de um colega, né? O colega trouxe a informação que ele tem. Propostas existem para o Arthur Jorge? Só digo uma coisa para vocês. Estranho seria se não houvesse. No novo Botafogo, eu não tenho receio do que pode acontecer. O Luiz Castro saiu porque ele queria sair. Porque se ele quisesse ficar, era tranquilo. O Botafogo poderia ter dobrado a proposta. O Botafogo poderia ter dobrado a proposta inicial do próprio Botafogo, né? Não competir com o mundo árabe, isso não existe. Mas o John Textor poderia ter feito várias coisas, mas o Luiz Castro não queria ficar. O Luiz Castro estava desgastado. O Luiz Castro já estava aborrecido com uma série de coisas dentro do clube. Então, o convite do Cristiano Ronaldo foi só a cereja do bolo para ele sair. É totalmente diferente do Arthur Jorge. A esposa do Arthur Jorge, ela, 2 dias antes da final, disse que ela e ele estavam vivendo o grande momento de suas vidas. E o Arthur Jorge é um cara de projeto, é um cara de propósito. No coração do Arthur Jorge, eu tenho certeza que ele quer conquistar muito mais. Ele não vai achar que é uma coisa que já acabou. O título da Libertadores põe fim à minha história aqui no Botafogo. Eu tenho certeza que não. O Abel Ferreira do Palmeiras já recebeu várias propostas do mundo árabe, mas ele tinha um propósito. Ele pode até sair uma temporada que vem, ou ele pode até sair, porque ele já realizou o propósito dele no Palmeiras, já foi campeão brasileiro, já foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. O Arthur Jorge está começando a sua jornada, ele não tem nem 1 ano de Botafogo. Ele está muito bem, ele está muito feliz, a família está feliz no Rio de Janeiro, ele está totalmente adaptado ao elenco, à estrutura que o Botafogo oferece, ao projeto do John Textor. Ele veio pelo projeto, ele não veio pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, o Arthur Jorge já tinha saído do Braga há muito tempo. Mas ele não quis sair do Braga, ele só trocou o Braga pelo Botafogo, pelo projeto.
Então, vamos lá. Propostas para o Arthur Jorge, é natural que haja, principalmente depois de um título de Libertadores. É muito natural. É difícil competir com o mundo árabe? É. A única coisa que faz com que eu não tema o mundo árabe é a total falta de interesse do Arthur Jorge, nesse momento, de ir para um futebol insignificante, em termos técnicos, como o futebol do mundo árabe. Ah, ele está querendo ficar milionário. O Luiz Castro é mais velho que o Arthur Jorge, de repente temeu por essa questão. Ele disse que não, dinheiro eu já tenho. E tinha mesmo, ganhava 2 milhões do Botafogo. Quem ganha 2 milhões por mês? O Arthur Jorge recebe 3 milhões de euros por ano no Botafogo. Então, assim, não é dinheiro. Não é dinheiro. É vontade pessoal. Não sei se o Arthur Jorge, acho que não, tem essa vontade de simplesmente se tornar um treinador insignificante para o futebol mundial. Acho eu que não, né? Vai querer disputar mundial, vai querer disputar mundial no que vem, vai querer mais conquistas no Botafogo. Ele está pelo projeto e o Botafogo conta com o Arthur Jorge pelo projeto. O que acontece? Com essas propostas, principalmente do mundo europeu, o mundo árabe não assusta porque tecnicamente é insignificante. O futebol mexicano paga muito bem, excelentes propostas, mas não acho que possa competir com a visibilidade do Botafogo. Futebol europeu depende muito da proposta, né? Depende muito do time, depende muito do que está vindo. O Botafogo está correndo. Por quê? O Arthur Jorge está apaixonado pelo Botafogo, o Botafogo já se apaixonou pelo Arthur Jorge, é uma comunhão, é um namoro, virou casamento. Agora, o Botafogo não pode demorar muito para oferecer aquilo que o Arthur Jorge, tendo em vista as propostas que ele tem recebido, ele merece. Olha só, recebe 3 milhões de euros por ano. Quanto é que o clube tal te ofereceu? Tanto. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente não tem como chegar aqui, mas a gente vai fazer essa composição. Vamos aumentar tanto, tá bem para você? Ou a gente pode conversar mais um pouco? Não, tá bem, tá ótimo. Tá. O treinador precisa se sentir valorizado. O Botafogo tem condições de valorizar o seu treinador. Desvalorizado no mercado, puxa, não aceitei ir lá para o futebol europeu, para um Raio Vallecano da vida, para um Benfica, para um Atalanta. Puxa, eu perdi a minha oportunidade. Pelo contrário. Ele ficando no Botafogo, ele abre muito mais oportunidades, porque a chance de Arthur Jorge ter muito mais conquistas do Botafogo é abrir o leque de possibilidades. Ele poder escolher onde ele vai atuar. E a ética profissional também é muito importante. No futebol europeu observa-se muito isso. O treinador que está ali, depois está aqui, depois não cumpre contrato e tal. Isso é muito mal visto. Então eu não temo a saída do Arthur Jorge. Não temo mesmo. A não ser que essa proposta venha de um gigante europeu, de um clube gigantesco da Europa. E ainda assim eu acho temerário. O Arthur Jorge começou um trabalho agora. Ele é muito jovem. Ele vai ter oportunidade de trabalhar num grande clube europeu com toda a certeza. Ele vai escolher onde ele vai trabalhar. O momento agora não é disso. Nem o Arthur quer falar sobre isso. Essa notícia saiu pelo Diogo Dantas, no momento em que talvez não fosse para sair, mas jornalista não tem essa de segurar a informação, soltou a informação, estou trazendo para vocês aqui a outra informação. Que para tirar o Arthur Jorge do Botafogo, só se for um projeto a longo prazo, pagando muito mais, oferecendo muito mais, e ainda tem a questão emotiva, que foi o que tirou o Luiz Castro do Botafogo. A questão da decepção do Luiz Castro com muita coisa que estava acontecendo. O Arthur Jorge é o caminho contrário. O Arthur Jorge está apaixonado por tudo que está acontecendo. Interromper esse momento, a própria esposa dele falou que é o momento mais importante da vida dos dois. Interromper esse momento pode ser um grande erro. Eu acho que o Arthur Jorge não vai incorrer nesse erro. Agora vamos falar de outra coisa, ainda remontando a nossa glória, a nossa conquista da Libertadores da América. O perfil do Botafogo trouxe pra gente um presente, né? A conquista da Libertadores da América em 7 atos. Tinha que ser 7, é claro, né? E a gente vai trazer com muita emoção aqui para vocês. Vamos lá, o primeiro ato é o rebaixamento para a Série B em fevereiro de 2021. Um rebaixamento que, sinceramente, no início do ano não passava pela cabeça de nenhum botafoguense. Vivemos a ilusão da montagem de um time que tinha tudo para dar errado e a gente não conseguia enxergar. Honda, Calu, Pedro Raul, Bruno Nazário, tinha tudo para dar errado e a gente não conseguiu enxergar porque somos apaixonados, somos torcedores. Calhou de ser o ano, né, 2020/21, o ano do nascimento do canal Gigante Glorioso. Então, nós nascemos no pior momento da nossa história. Mas esse pior momento é o primeiro ato. Porque o presidente do Césio Melo ele vai dar uma declaração que vai impactar
parece jogar palavras ao vento. Mas o presidente Durcésio Mello vai dizer que o clube vai se reestruturar. O clube está passando por um momento de transição. E quase ninguém acreditou. Foram muitos erros dentro e fora do campo que levaram a essa situação. Mas temos que olhar para frente e pensar que tem um trabalho grande para botar o Botafogo no lugar de destaque enorme que ele tem. De tudo que o canal Gigante Glorioso viveu naquele ano, eu confesso que nem eu, nem Michael, nem Anderson não acreditamos. Mas o rebaixamento para a Série B, ele faz parte desse primeiro ato da glória eterna. Porque é no rebaixamento, no total caos, que Durcésio Mello, Vinícius Assunção, todas as pessoas ligadas ao Botafogo vão ter que aderir a práticas de gestão menos irresponsáveis. E aí chega o CEO do Botafogo, Jorge Braga, que é um cara experiente, que é um cara austero, era um cara muito responsável, com muito sucesso nas suas outras passagens. E o Jorge Braga vai ser responsável por cortar o mal pela raiz, ou pelo menos tentar, né? Muita gente levou sustos quando ele demitiu ou sugeriu a demissão de muita gente no Botafogo, quase 100 funcionários. E muitas coisas ruins, né? Porque é sempre muito ruim um trabalhador perder o seu emprego. Mas o Botafogo estava falido, o Botafogo estava quebrado. O Botafogo não tinha como pagar todos aqueles funcionários. Então o Jorge Braga chegou para ser realmente o advogado do diabo. E o rebaixamento fez com que no ano de 2021 o Botafogo pudesse conhecer realmente o fundo do poço na intimidade, para olhar para ele e dizer assim: a gente não pode ficar aqui. Eu nunca mais quero olhar para isso. A gente precisa de minimamente processo de gestão que nos faça nos afastar disso daqui. E o Jorge Braga foi responsável por tentar sanear minimamente o Botafogo, para deixar o Botafogo pronto para um futuro menos pior. E aí vem o segundo ato. O segundo ato é o retorno à Série A. Foi uma Série B muito difícil. Você que está acompanhando o canal Gigante Glorioso desde o início, você que, é claro, botafoguense acompanhou, foi uma Série B muito difícil. O Botafogo chegou momentos no turno em que ele estava na 13ª colocação, 14ª colocação, a pouquíssimos pontos da zona de rebaixamento. E é aquele jogo emblemático contra o Confiança, lá no estádio do Confiança, com a vitória do Botafogo por 1-0 com o gol do Romildo, que depois deu Piaggi, com a chegada do Enderson Moreira, a demissão do Chamusca. Muita coisa teve que acontecer para que o Botafogo pudesse entrar nos eixos e começar a competir como um time grande. E aí esse segundo ato do retorno ele é construído pelas mãos de Jorge Braga, Durcésio Mello, Vinícius Assunção e Enderson Moreira. E aí grandes jogadores para a Série B começam a aparecer. Os grandes nomes como Chay, Rafael Navarro, comandados pelo grande Mauro Joel Carli. E o Botafogo volta à Série B num jogo contra o Operário, uma vitória sobre o Operário Paraná, de Ponta Grossa, dentro do Newton Santos, com o retorno da torcida ainda parcial, né? E nós do canal Gigante Glorioso pudemos viver essa emoção, que àquela altura eram as lágrimas que nós podíamos derramar. Era aquilo que a gente podia derramar. Então, se a gente só pode chegar até aqui, vamos chorar com isso aqui, vamos viver essa emoção. E ano que vem a gente deixa para sofrer o que tiver que sofrer. Vai acabar, acabou! Acabou o pesadelo! Conseguiu, porra! Caraca! Tem gente chorando no Newton Santos! Acabou o sofrimento! Série A! Mas aí vem o terceiro ato, que é a nova era, que é a SAF. E com a SAF, a venda das ações para o grupo Eagle Holdings, John Textor. Vem a nova era, vem a votação dentro do conselho, a assembleia, a aprovação, os aportes iniciais para ajuste de contas, para acerto do pagamento do passivo, para o Botafogo sonhar em respirar. E foi um sonho. A nova era é um sonho. O torcedor começou a desenhar na cabeça. Agora vem título, agora vem craque, agora a gente vai disputar a Libertadores da América, agora a gente vai poder sonhar. E não é bem assim. O terceiro ato, essa nova era, ele veio para inaugurar realmente uma nova fase no Botafogo.
um novo CNPJ, uma SAF, uma nova história, que vai começar no quarto ato, que é a reestruturação. O Botafogo vai começar o Campeonato Brasileiro de 2022 com um time do zero. Treinador novo, Luiz Castro. Um time totalmente novo, chegada de jogadores como Patrick de Paula, Vitor Sá, a manutenção de alguns, mas chegada de Piazon, Gustavo Sauer, Adrielson depois, Vitor Cuesta, Lucas Perry. Então, é um time totalmente novo que teve que chegar no início de um Campeonato Brasileiro e jogar futebol. E tentar jogar futebol. A estreia, em termos de torcida, foi lindo. Aquele jogo contra o Corinthians. Lotação máxima na estreia do Campeonato Brasileiro. Uma derrota por 3-1, que estava dentro do script. Né? Afinal de contas, milagres no mundo do futebol existem só quando tem trabalho. O trabalho do Luiz Castro era ainda muito curto. Teve 1 semana, 2 semanas. Mas o Botafogo, através dessa reestruturação, dessa reconstrução, ele vai respirando, competindo. O Botafogo começa a quebrar marcas, como, por exemplo, não vencer um grande clube do Brasil, dos 12 grandes clubes do Brasil. Já não vencia há muito tempo, desde 2016. O Botafogo vai vencer o São Paulo, vai vencer o Internacional. O Botafogo vai começar a competir como o Botafogo. E aí depois chega Eduardo, Marçal, Tiquinho Soares. E essa reestruturação, essa reconstrução fez com que nós pudéssemos sonhar por um pouquinho de retornar à Libertadores. Chegamos na penúltima rodada. Na última, perdemos para o Atlético Paranaense por 3-0, o que mostrou que o caminho era aquele, mas ainda estávamos muito distantes. E aí vem o quinto ato, o amadurecimento. Para amadurecer na vida, você precisa cair e levantar. Para amadurecer no esporte, você precisa ser provado, você precisa ser testado. São as derrotas, são as decepções, são as frustrações. O guerreiro sem marcas não é guerreiro. E o Botafogo, em 2023, vai colecionar marcas, cicatrizes, dores, sofrimento. Tudo isso fez parte do amadurecimento, não só do elenco, do amadurecimento da própria SAF, do próprio Botafogo como empresa, do próprio John Textor como investidor, do Tairo Arruda como CEO, do Alessandro Brito, de todo mundo que estava envolvido, para entender que o processo não iria acontecer do dia para a noite de qualquer jeito. Era preciso mais. Era preciso investir mais. Era preciso mais seriedade. Era preciso menos amadorismo. A escolha dos treinadores, o troca-troca, a inconstância, tudo isso foi responsável para que o Botafogo colecionasse muito mais tristeza do que alegrias no ano de 2023. E esse amadurecimento foi doído, porque também foi o amadurecimento nosso, da torcida do Botafogo. A gente teve que sofrer muito para entender como é o processo de reconstrução de um gigante do futebol mundial. E aí o sexto ato, ele vem com muito sofrimento. Muito sofrimento. Thiago Nunes, Fábio Matias, uma classificação para a fase de grupos até improvável diante de tudo que aconteceu. E aí vem o propósito. Arthur Jorge. O propósito de fechar com o Botafogo por um projeto. Venha calhar, porque estamos falando na primeira parte desse vídeo do Arthur Jorge, das propostas que ele vem recebendo. O propósito do treinador com o projeto. O propósito dos jogadores que chegam indicados e amparados pelo Arthur Jorge com o projeto de devolver o Botafogo ao seu devido lugar. Em pouquíssimo tempo, o Arthur Jorge implementa a sua ideia de jogo, que é uma ideia ofensiva, que é uma ideia agressiva, que é uma ideia de um time que joga para vencer sempre, mesmo que isso custe a derrota. Aquele jogo Botafogo e Bahia, no Campeonato Brasileiro, o Arthur Jorge foi muito criticado, porque nem sempre você pode jogar para vencer o tempo inteiro, você precisa se contentar muitas vezes com o empate. Não. Nós perdemos um jogo porque quisemos ganhar o tempo inteiro. O Arthur Jorge vai implementar a consciência, a mentalidade da vitória nesses jogadores. Não aceitassem a derrota, sob hipótese nenhuma. Ele vai forjar um time invicto no Campeonato Brasileiro desde a 21ª rodada. E nós estamos na 37ª. Ele vai forjar um time que não aceita perder. Ele vai forjar um time que tem fome, sede, gana de vencer. É esse propósito que vai levar o Botafogo
a derrotar Palmeiras, São Paulo, Peñarol, a no Campeonato Brasileiro vencer batalhas contra Flamengo, Fortaleza, o próprio Palmeiras, superando adversidades inesperadas do caminho, como tropeços diante de Grêmio, de Criciúma, de Cuiabá, de Vitória, até chegar o momento da final da Libertadores, que é o 7º ato, a glória eterna. E sobre a glória eterna, vocês sabem muito bem. Aliás, recomendo de novo o nosso vídeo da 2ª edição do canal Gigante Glorioso. A glória eterna, ela estava esperando o Botafogo há muito tempo, mas o Botafogo não estava pronto para ela. Depois de tudo isso, desses 6 atos, a glória eterna esteve diante de nós, no nosso horizonte. E nem as adversidades do caminho, como a expulsão do Grego, nem as adversidades foram capazes de fazer com que o brilho da estrela solitária se apagasse. Estava escrito, estava no nosso caminho. Hoje, o Botafogo é o maior time da América. Hoje, o Botafogo tem estampado no seu peito a glória eterna, para todo sempre. Eu fico por aqui. Um abraço, saudações alvinegras.